Olá a todos! Nesta aula de álgebra linear, nós vamos aprender sobre sistemas lineares. Então, primeiro vamos definir o que é um sistema linear. Então, um sistema linear sobre os reais, com m equações e n incógnitas, é um conjunto de equações representado por A11, x1, mais A12, x2, mais A1n, xn igual a B1, tá? E por aí vai. Quem são esses A's? Quem são esses A's? Esses A's, eles são os coeficientes da minha equação. Então, eles, na verdade, aí estão representando números, tá? Então esse A1... E por que está com esses índices? Porque isso dá uma organização para esses números, né? O primeiro índice representa a linha que esse número está. O segundo índice representa a coluna que esse número está, né? Então, quando eu falo A12, eu estou dizendo que vai ser o coeficiente na primeira linha, segunda coluna, tá? Quando eu falo A2n, ele vai ser o coeficiente, o número que está localizado na segunda linha, ou seja, na segunda equação, na enésima coluna, ou seja, na enésima variável, tá? Então, esse índice para esses números representam, na verdade, um número que está em determinada equação e em determinada variável, tá? E os x são as variáveis. Então, para todas essas equações, eu tenho as mesmas variáveis, x1, x2, xn, e os b's são números também, são os chamados termos independentes, tá? A primeira equação é igual a um certo número, então esse é o b1. A segunda equação é igual a um certo número, então esse é o B2. A terceira equação é igual a um certo número, isso é igual ao B3, tá? É aquele termo que não depende de número, é só... não está multiplicando uma variável, ele é somente um número. Então, uma observação. A solução do sistema vai ser uma n-upla de números, ou seja, um conjunto de n números, tá? Que satisfaça simultaneamente as n equações. Além disso, é importante a gente perceber que dois sistemas de equações lineares, eles são ditos equivalentes se e somente se toda a solução de um sistema é a solução do outro sistema também, tá? Então, dois sistemas que possuem a mesma equação, eles são ditos equivalentes. Então, podemos escrever um sistema como um conjunto de equações, tá? Dessa maneira aqui. Ou podemos extrair dele uma representação matricial, que é essa aqui, tá? Na representação matricial, nós podemos pegar os números, que são os coeficientes, e devido à organização natural deles, em linhas, em colunas, nós podemos escrever eles como uma matriz, vezes um vetor das soluções é igual ao termo independente. Então, o sistema inicial e esse sistema matricial representam exatamente a mesma coisa, tá? E vão chegar no mesmo lugar. Se eu fizer a multiplicação por matrizes aqui, linha vezes coluna, eu vou chegar na primeira equação daqui do sistema, tá? Então, é a mesma coisa, só escrita de forma diferente. Ou ainda, né, podemos representar, em vez de escrever essa matrizona em todo momento, eu já represento essa matriz como uma matriz A, esse vetor solução como um vetor X e esse vetor de termo independente como um vetor B. Então, quando eu não preciso, eu tenho que fazer alguma consideração sobre o sistema, mas não preciso necessariamente escrever ele todo abertinho, né? Eu posso fazer uma representação simbólica desse sistema por AX igual a B. Então, é importante a gente perceber o seguinte, que todo sistema pode ser escrito como uma representação AX igual a B, uma matriz A vezes um vetor X é igual a um vetor de termos independentes B, onde A é a matriz dos coeficientes, X é a matriz das variáveis, né? E B é a matriz dos termos independentes.
Ou ainda podemos ter uma outra representação. Essa representação ela é utilizada em um caso específico, quando a gente está num processo de encontrar a solução, tá? A gente pode usar a representação via matriz ampliada, tá? O que é a matriz ampliada? É quando eu junto as duas matrizes. Quais matrizes? A matriz A dos coeficientes com a matriz B, o vetor B dos termos independentes. Quando eu junto isso numa matriz só, isso vira a matriz ampliada. Então, repara que tem todos os coeficientes de A e na última coluna está o termo independente B, tá? Essa matriz, essa representação, ela é muito utilizada quando a gente está num processo de solução do sistema via eliminação gaussiana. Então, a gente usa essa matriz em uma situação específica. Essa é a matriz ampliada. Então, deste modo, podemos observar que o estudo de sistemas está fortemente associado ao estudo de propriedades de matrizes, tá? Então, tudo aquilo que a gente viu para a matriz, eu consigo aplicar dentro do estudo de sistema, porque a matriz dos coeficientes é uma matrizona e se ela for quadrada, ela vai poder ter simétrica, vai poder ser ortogonal, tá? Eu posso transpor a matriz dos coeficientes. Então, muitas das propriedades que a gente aprende em matrizes, a gente vai usar em sistemas por conta dessa representação matricial, tá? Então, de fato, a representação matricial de um sistema linear é bem mais utilizada em problemas de aplicação, uma vez que a implementação computacional é bem mais fácil da forma matricial. Então, pensa num computador, né? Eu não consigo jogar as equações no computador. Um computador não entende equações, mas um computador entende muito bem matrizes, tá? Matrizes, vetores, ele entende muito bem. Então, sempre que eu preciso resolver um sistema, e esse sistema é muito grande, de tal ponto que eu tenho que resolver no computador, eu vou usar a representação matricial desse meu sistema. Então, dado que a gente definiu um sistema linear, agora vamos verificar qual a classificação que os sistemas podem ter, tá? Um sistema linear pode ser classificado de acordo com o seu tipo de solução das seguintes maneiras. Ele pode ser possível ou impossível, tá? Um sistema impossível não tem solução, então não vai servir de nada pra gente, a gente não vai conseguir sair do lugar. O que eu quero é um sistema possível, tá? Mas ele pode ser possível de duas formas. Ele pode ser possível determinado, que é quando eu tenho uma única solução, um pontinho só de solução. Ou ele pode ser possível indeterminado, que é quando há infinitas soluções, tá? Então, ele pode ter uma solução só, ele pode ter infinitas soluções, ou ele pode não ter solução, tá? Repara que eu não posso ter duas soluções. Ou eu tenho uma, ou eu tenho infinitas, tá? Ou eu não tenho, mas eu não tenho duas, três soluções só. Então, ele pode ser sistema possível determinado, também chamado de SPD, sistema possível indeterminado, também chamado de SPI, ou sistema impossível, que é chamado de SI. Então, vamos ver tipo a tipo, tá? Então, um sistema do tipo possível determinado, SPD, tá? A solução desse tipo de sistema é um único ponto. Eu tenho uma única solução, então vai ser um único ponto no espaço. Essa única solução, esse único valor, vai representar um ponto no meu espaço dominante, tá? Se eu tiver no R3, se eu tiver no R2, vai ser interseção de duas retas. Se eu tiver no R3, as equações vão representar retas ou planos e a solução do sistema representa um único ponto entre a interseção desses lugares geométricos. Então, é quando eu coincido os meus lugares geométricos representados pelos sistemas em um único ponto, tá? Então, um exemplo, vou pegar esse sistema aqui, tá? Na primeira equação, x mais y igual a 1. Na segunda equação, 2x mais 3y igual a 7. Então, eu vou resolver esse sistema via eliminação gaussiana, tá? Que a gente já aprendeu em álgebra 1, então eu só vou repetir para a gente revisar. Pega esse sistema, associa com a matriz ampliada. Então, como é que eu chego na matriz ampliada? Vou olhar lá. Na primeira equação, quem é o coeficiente da primeira variável? 1. Na segunda equação, quem é o coeficiente da segunda variável? 1. Na primeira equação, quem é o termo independente? 1.
Olhando agora na segunda equação, quem é o coeficiente da primeira variável? 2. Quem é o coeficiente da segunda variável? 3. Quem é o termo independente da segunda equação? 7. Então, com isso, virou minha matriz ampliada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar esse sistema de forma a chegar na matriz escada dele, conforme a gente viu em matriz. Quando eu chegar na matriz escada, eu vou resolver o meu sistema por retrosubstituição, tá? Na matriz escada é bem mais fácil de resolver o sistema. Então, qual é o objetivo? Transformar essa matriz numa matriz escada, ou seja, zerar o 2 e transformar esse 3 em 1. E com isso eu vou chegar na matriz escada desse sistema. Então, a primeira linha mantém. A segunda linha, para chegar na forma escada, eu tenho que fazer essa operação aqui, né? L2 recebe L2 menos 2 vezes L1. Quando eu faço isso, eu chego nessa matriz. 1 na primeira linha, porque ela foi mantida, e na segunda linha 0, 1, 5. Cheguei já na minha forma escada, tá? Então, vou voltar para o meu sistema. Quem é o coeficiente da primeira linha? Da primeira variável? 1, então ficou x. Quem é o coeficiente da segunda variável na primeira linha? 1, então ficou y. Quem é o termo independente? 1. Então, a primeira equação ficou x mais y igual a 1. Na segunda equação, quem é o novo coeficiente da primeira variável na segunda equação? 0. Então, x sumiu. Quem é o coeficiente da segunda variável na segunda equação? 1. Então, virou y. Quem é o termo independente? 5. Tá? Então, chegamos no nosso sistema equivalente. Lembra que eu falei dos sistemas equivalentes? Né? Eles são equivalentes por operações nas linhas, tá? O que isso quer dizer? Que o sistema original, que é esse aqui, e esse novo sistema, se eu fiz as operações corretamente na minha matriz ampliada, esses dois sistemas são equivalentes por linha. Quer dizer o quê? Que a solução desse sistema mais simplificado é a mesma solução do sistema original. Foi uma das primeiras definições que a gente fez na aula de hoje. Dois sistemas são equivalentes se possuem a mesma solução. Então, quando eu opero por linha, saio de um sistema e chego na forma escada dele, eu chego num sistema equivalente. Então, basta encontrar a solução no sistema equivalente por linha, tá? Então, com isso eu tenho y igual a 5 e x mais 5, substituindo y, 5 igual a 1, ou seja, x igual a menos 4. E a solução, então, desse sistema vai ser x menos 4, y 5. Então, interpretando geometricamente, o que eu tenho? Tenho que cada equação do sistema representa uma reta, porque eles tinham equações de reta, tá? Ax mais cy igual a b, né? Se você isolar o y aqui, vira uma reta y igual a x mais b. Então, as duas equações representavam retas, e essas retas se interceptam em um único ponto, que é o ponto solução, que é o ponto menos 4, 5. Essa é a interpretação geométrica. Vamos para o nosso segundo tipo de sistema. O sistema SPI, ou seja, possível e indeterminado. A solução desse tipo de sistema é dado por um conjunto infinito de soluções. Então, eu tinha no SPD, possível determinado, uma solução só. No SPI, eu tenho infinitas soluções. Então, no caso de R3, as equações representam retas ou planos, e a solução do sistema representa a reta ou talvez um plano de interseção entre esses lugares geométricos, né? Então, a interseção é uma representação de algo infinito. Então, ou é uma reta que possui infinitos pontos, né, em linhas retas na mesma dimensão, ou vai ser um plano que tem infinitos pontos dentro de um mesmo plano, tá? Repara que nunca pode ser um ponto. Geometricamente, essa interpretação não pode ser um ponto, porque um ponto seria uma solução só. A representação geométrica dessa solução vai ser sempre algo que remeta a algo a ter infinitos pontos. Então, vamos ver um exemplo. Vamos começar aqui com o nosso sistema. Na primeira equação, x menos 4y menos 3z igual a 2. Na segunda equação, 3x
menos 12y mais 9z, menos 9z igual a 6. E na terceira equação, x mais y mais z igual a 1, tá? Então, eu vou fazer o mesmo dispositivo. Vou fazer o processo de chegar na matriz escada, que a gente chama de eliminação gaussiana, tá? Para chegar num sistema equivalente mais simples e tentar encontrar a solução desse sistema equivalente, não do sistema original. Então, eu vou fazer o processo de chegar na matriz escada, tá? Então, meu objetivo aqui seria transforma esse sistema na matriz ampliada. Então, o meu sistema, a versão do sistema na matriz ampliada é esse, tá? E o meu objetivo vai ser zerar esse 3, zerar esse 1, zerar esse 1 aqui e esse 12 transformar num 1 de alguma forma. E aí eu vou chegar numa matriz escadinha, tá bom? Então, vou fazendo essas operações. L2 recebe L2 menos 3 vezes L1. L3 recebe L3 menos L1. Cheguei nessa matriz. Ainda não é a forma escada. L3 recebe L3 sobre 5. L3 recebe, troca com L2. Cheguei nessa matriz. E repara que essa sim vai ser a minha matriz escada, tá? Eu vou fazer as operações elementares que a gente aprendeu em matriz. Eu posso trocar linha, eu posso pegar uma linha e somar com outra linha ou com um múltiplo dessa linha, tá? E eu chego na matriz escada. Repara que ela é uma matriz escada certinha, tá? Ó, 0. Aqui, ó. O primeiro degrau é 1, o segundo degrau 1. O que aconteceu nessa matriz específica é que zerou todo mundo, tá? E isso pode acontecer. O importante é que eu tenha nesses 3 zeros esse movimento de escada, tá? Então, eu tenho uma linha toda nula. Quando eu tenho uma linha toda nula, isso quer dizer que uma equação era múltipla da outra. E quando eu subtraí, zerou tudo, tá? Então, uma equação é múltipla da outra. Vamos guardar essa informação. Eu tinha 3 equações, sendo que uma era múltipla da outra, tá? Com essa matriz na forma escada, eu vou voltar para o meu sistema equivalente e vou encontrar a solução. Então, em vez de encontrar a solução aqui, no sistema original, eu vou encontrar a solução aqui, no sistema equivalente. Tá certo? Então, no meu sistema equivalente, quando eu pego a minha matriz ampliada e volto para o sistema equivalente, nós temos o seguinte processo. 0 igual a 0, que foi o que eu obtive a partir da última equação. Aqui tinha 0x mais 0, y mais 0, z igual a 0, ou seja, 0 igual a 0. O que não me dá informação nenhuma, isso é só uma verdade universal. 0 é sempre igual a 0, tá? Então, essa linha, podemos riscar que ela não está dando informação nenhuma para o sistema, tá? O que ficou como informação foram as duas linhas anteriores. X menos 4y menos 3z igual a 2, y mais 4z sobre 5 igual a menos 1/5. Então, a partir daí eu vou encontrar a solução e a gente encontra a seguinte solução. Y, primeiro a gente vai por y, que é a equação mais fácil, que tem menos variáveis. Y igual a menos 1 menos 4z sobre 5. Pega esse y, substitui na equação anterior, a gente vai encontrar que x é igual a 6z menos 5. Tá certo? E só. Não consigo encontrar mais nada a partir daí, porque a terceira equação que poderia me ajudar, ela deu 0 igual a 0. Então, eu só consigo parar aí. Quando eu só consigo parar aí, essa é a minha solução final. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a minha solução vai ser, no lugar de x, vou colocar 6 menos y sobre 5, que é o que eu coloquei aqui. No lugar de y, vou colocar menos y menos 4z sobre 5, coloquei aqui. E no lugar de z, vou colocar aqui. Vou colocar o quê? Não tem nada para colocar em z, né? Z, não tem ninguém dizendo z igual a alguma coisa, né? Não tem nenhuma restrição para z. Se não tem nenhuma restrição para z, isso quer dizer que z é livre, é o que a gente chama de uma variável livre, porque não teve nenhuma restrição. O x teve uma restrição, o x teve a restrição, todo x só pode ser igual a 6 menos z sobre 5. O y também teve uma restrição. Todo y só pode ser igual a menos 1 menos 4z sobre 5, tá? Isso é uma restrição para o x e para o y. Agora, o z não tem restrição, eu não cheguei a nenhuma sentença dizendo z
é obrigado a ser tal coisa. Não, não cheguei. Ou seja, o z é uma variável livre, então eu vou colocar só o zzinho aqui mesmo na terceira casa, tá? Na primeira casa da solução eu tenho que botar a restrição para x, na segunda casa da solução eu tenho que botar a restrição para y, e na terceira casa da solução vou colocar só o meu z, que é variável livre, tá? Repara que já tinha indício que o z seria livre. Por quê? Porque a restrição para x depende do valor do z. Quando eu ando em z, eu ando em x. Mesma coisa para y. Quando eu ando em z, eu ando em y também. Então, o x e o y são dependentes de z, tá? Então, essa é a nossa solução. Eu tenho uma coordenada x e uma coordenada y que dependem de z. Então, como o z pode ser infinitos pontos, o z agora é 1. Então, x vai ser 6 menos 1 sobre 5. E o y vai ser menos 1 menos 4 sobre 5. O meu z agora é 0. Então, o x vai ser 6 menos 0 sobre 5. E o y vai ser menos 1 menos 0 sobre 5. E por aí vai. Então, repara que o z pode assumir infinitos valores. E conforme o z assume esses infinitos valores, o meu x e o meu y também assumem infinitos valores. Ou seja, quando eu tenho uma variável livre, eu tenho infinitas soluções. Então, geometricamente, o sistema representa dois planos coincidentes que interceptam um terceiro. A interseção é uma reta. Por que eu consegui identificar que eu tinha dois planos coincidentes? Eram aquelas equações múltiplas, né? Aqui a gente estava trabalhando com equações de plano, x, y, z, do tipo ax mais by mais 6z mais 1d, que é um termo independente, tá? Então, são todas equações de plano. Quando uma linha zera, quer dizer que uma linha é múltipla da outra linha, tá? Então, isso quer dizer que eles, na verdade, são o mesmo plano, né? Equações múltiplas representam o mesmo plano. É como se eu pegasse o mesmo plano e só escrevesse de uma forma diferente. Mas eram, sim, o mesmo plano. Então, se zerou uma linha inteira, você sabe que aquele lugar geométrico é múltiplo de outro lugar geométrico no meu sistema. Então, esse sistema representava dois planos que eram coincidentes, estavam batendo no mesmo lugar, vamos supor que era esse branquinho, tá? E um terceiro plano que não era coincidente, estava interceptando esses planos que eram múltiplos, tá? E a interseção deles foi essa reta, tá? Que é a nossa solução, que depende de z, é essa reta aqui, tá? Então, conforme eu ando z, eu ando x, eu ando y, e eu posso ter infinitos valores para essa interseção, tá? Como é que eu sei que é uma reta? Eu sei que é uma reta porque essa variação está dependendo de uma variável só. E o meu lugar geométrico, que é infinito e que tem uma dimensão, é a reta. Se eu dependesse de duas variáveis livres, eu estava dependendo em função de duas variáveis livres, ou seja, de duas dimensões. E o meu lugar geométrico, que é infinito e que tem duas dimensões, é um plano. Então, como eu só tenho uma variável livre, eu sei que eu estou numa reta, porque eu estou variando unidimensionalmente, tá? Estou variando em uma dimensão só, que é o z. Conforme o z anda, o x e o y andam, tá? Então, só de olhar a solução, eu já sabia que era uma reta, porque eu tinha uma variável só, livre. Ok? Vamos continuar. Sistema do tipo impossível. A solução desse sistema é vazia, ou seja, nesse caso, não há ponto de interseção entre os lugares geométricos representados pela equação do sistema linear. No caso do R3, as equações representam retas ou planos que não possuem interseção entre si, tá? Então, sistema impossível quer dizer que aquelas equações não me dão uma interseção. Se não me dão uma interseção, geometricamente, são coisas que não se interceptam. Então, vamos ver um exemplo do tipo de sistema impossível. Então, estou no sistema aqui. Vou começar com esse sistema. X mais y igual a 2, x mais y igual a menos 3. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou tentar transformar esse sistema num sistema equivalente. Então, vou pegar, fazer minha matriz ampliada e transformar na forma escada, tá? Então, esse sistema gera essa matriz escada, tá? Matriz escada não, essa matriz ampliada,
E a partir dessa sistemática ampliada, fazendo essa operação, eu chego na minha matriz escada, que é essa aqui. 1, 1, 2 na primeira linha, 0, 0, menos 5, que por sua vez chega nesse sistema, tá? Então eu tenho na primeira equação x mais y igual a 2, na segunda equação eu tenho 0x mais 0y igual a 5, ou seja, 0 igual a 5. Esquisito isso, né? Na verdade, isso é impossível, tá? É um sinal de que o sistema é impossível, é que deu uma mentira matemática, digamos assim, né? O 0 é igual ao menos 5. Isso é impossível, isso não pode acontecer. Então, para resolver o meu sistema, eu tenho que passar por algo impossível, isso quer dizer que o meu sistema é impossível, tá? Eu não posso ter um passo impossível no meio do sistema e chegar numa solução. Não. Se eu tenho um passo impossível no meio do sistema, esse sistema é por si só impossível. Então, cheguei numa impossibilidade, numa inverdade matemática, então já sei que o meu sistema vai ser impossível, ou seja, vazio. Ele não vai ter solução, vai ser um sistema vazio, tá? Então, sempre que eu cruzar com um absurdo matemático, tá? 0 igual a menos 5, 0 igual a um número, esse sistema é impossível. Então, a interpretação do sistema impossível. Então, se o sistema possui equações que representam... Nesse caso, o sistema possui equações que representam retas paralelas. A solução... Então, como nesse exemplo, então a solução é impossível, pois não há um ponto de interseção entre as retas paralelas, tá? Então, o que aconteceu? Aquelas duas retas eram paralelas, então elas não têm nenhum ponto de interseção. Então, a solução é vazia, o meu sistema é impossível.